Bom dia, queridos. A graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Amém? E da pessoa que está perto de você. Se você puder me ajudar, estende a mão para alguém e diz assim: Deus te abençoe. Mas abençoe muito. Eu quero pedir ao pessoal da recepção que aumente essas luzes aí atrás para mim no máximo, por gentileza. Deus te abençoe e abençoe muito. Do alto da cabeça, a planta dos seus pés, você seja abençoado. E se você estiver olhando para a tela, você está vendo ali uma imagem que é um banner do início da série de mensagens que eu quero trazer para a nossa igreja a partir de hoje. Ela foi feita propositalmente dessa maneira, usando a inspiração do artista que a criou, né, que é uma pessoa aqui da nossa igreja muito criativa. A série é sobre nós falarmos sobre dinheiro. E dinheiro pode ser bem ou dinheiro pode ser mal. Pode ser muito bem e pode ser muito mal. Aliás, me perguntaram por que falar sobre dinheiro na igreja. E qual é a linha que eu quero dar a essa série de encontros nossos sobre dinheiro. Primeiro, porque Jesus falou sobre dinheiro, a Bíblia trata sobre dinheiro de uma forma extensa. Jesus falou mais sobre dinheiro nas suas parábolas, preste bem atenção, do que qualquer outro assunto, com exceção do reino dos céus e a salvação. Sabiam disso? Qualquer outro assunto, tirando o reino dos céus e a salvação, Jesus falou mais sobre dinheiro, sobre o perigo do dinheiro, sobre o domínio do dinheiro, sobre a aplicação do dinheiro. Tudo que você pensar que a Bíblia fala sobre dinheiro, ela trata. O Eduardo pensou um texto aqui do Velho Testamento, do livro de Sabedorias, onde diz para nós honrarmos a Deus com as nossas rendas. A renda é o dinheiro, está certo. No contexto agrícola era aquilo que produzia na fazenda, no campo, mas a renda, a mesma coisa falando sobre o dinheiro. Dinheiro pode ser para honra, dinheiro pode ser para desonra. Dinheiro pode ser para edificação, dinheiro pode ser para destruição. Eu tenho certeza que alguém aqui, se não muito mais de uma pessoa, já sofreu direto ou indiretamente as influências ou as consequências, do mau uso de um dinheiro. Alguém que já teve e perdeu, alguém que viu um amigo passar a perna em alguém para ficar com tudo que era dele, alguém que na família, no lugar mais sagrado, alguém se aproveitou e passou a perna. Quantas histórias, como pastor de uma comunidade como essa, eu já ouvi de pessoas que o pai era uma pessoa simples, o tio era uma pessoa simples, o avô era uma pessoa simples, e alguém disse assim: olha, você tem que assinar esse papel aqui para mim, para eu poder fazer tal coisa para você, e já com uma trama, com diversas outras pessoas, aquele homem assinou e entregou tudo que ele tinha, todos os seus bens. Acho que cada um de nós tem uma história relacionada a dinheiro nas nossas vidas. Seja porque ele proporcionou alguma coisa boa, mas infelizmente, muitos de nós temos uma história de que ele proporcionou tristezas, dores, angústias e sofrimentos. Quantas famílias eu aconselho que um diz assim: lá em casa, por causa da avareza, que é uma consequência, uma interpretação errada da posse, do bem, a nossa família sofre tanto. Eu já contei uma história aqui, nós vamos ler o texto logo depois disso, que eu estava dando aula para uma classe de mulheres, só mulheres. Foi um dos maiores desafios meus, porque era eu disputando para falar com 42. Então, é uma coisa assim única. Mas no meio daquela classe, lá eu tentando ganhar a atenção daquelas mulheres, eu contei uma história. Eu gosto de cozinhar, contei a história de um prato. Sei lá para quê, que eu não me lembro mais qual era a ilustração que eu queria. E tinha uma mulher sentada assim na primeira cadeira, e eu vi que ela estava assim, sabe quando alguém fala de uma coisa gostosa e você dá aquela salivada assim, que você tem que engolir, fala assim, não cabe na boca mais, tem que engolir. Aí eu falei: ô dona, salivou aí, hein? Ela falou: pastor, eu sou... Isso assim na frente de todo mundo. Porque a mulher também, as que têm filtro são difíceis, vocês sabem, né? Espontaneidade, característica marcante da maioria das mulheres. Aí ela falou: pastor, eu amo esse negócio aí. Não vou falar o que era, porque... Aí eu disse: por que a senhora não faz? É tão simples, velho. E aqui, em outros lugares custa caro, mas aqui é caro também, mas a gente consegue. Ela foi e falou assim: o senhor sabe quanto custa o pound desse negócio? Eu sei, eu compro para fazer, eu não ganho.
Aí ela foi e falou assim, pois é, meu marido não deixa comprar por causa do preço. Nós estamos falando de uma coisa que custa $15 o pound, que você vai comer quantas vezes na vida, gente? No ano? Quebra ninguém se você gastar $30 para comprar 2 pounds, seja lá do negócio que foi, e fazer, entendeu? Então é só você prestar atenção, você vai ver as influências do dinheiro na sua família, no comportamento dos seus filhos, no tratamento que dá entre marido e mulher. Agora, como pastor que eu sou, a minha intenção aqui não é ajudar vocês necessariamente com finança. Um dos nossos encontros, eu vou tentar fazer isso. A minha intenção como pastor é sempre apontar vocês para Deus através de Cristo Jesus. E neste processo de apontar você para Deus através de Cristo Jesus, eu preciso falar com você sobre os perigos do seu caminho, sobre aquilo que pode significar uma barreira intransponível para muitos, para você chegar a Cristo. E por incrível que pareça, essa coisa que você carrega no bolso aí, na carteira, é uma das mais importantes. Jesus disse assim, ninguém pode servir a 2 senhores, está lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 24, porque ele vai amar a um e odiar ao outro, ele vai agradar-se de um e detestar do outro. Tem diversas colocações, o contraste que Jesus fala sobre a impossibilidade de nós termos 2 senhores. E aí ele arremata a frase dizendo assim, ninguém pode servir a Deus e a quem, gente? A palavra que aparece ali é riqueza, e em várias traduções, né, quem tem a Bíblia revista e atualizada, por exemplo, mamon. Mamon. Por quê? Porque o servo, o Eduardo falou de fidelidade, o servo, ele precisa dedicar o coração como um todo ao seu Senhor. E Jesus ali está mostrando parte do que eu quero falar hoje sobre a espiritualidade do dinheiro. O dinheiro domina a sua vida. Você pode dizer, não, pastor, isso não. Olha, isso é muito maior que você, isso é muito mais antigo que eu e você. Um filósofo já disse isso há anos. Francis Bacon disse o seguinte, ou o dinheiro é o seu servo, ou ele é o seu senhor. Aliás, diz um outro filósofo francês, que a maioria das pessoas não possuem riqueza. A riqueza possui aquelas pessoas. Mas cuidado, você vai dizer, estou livre. Exatamente, aqui ó, já o comentário aqui na frente, o palpite já na minha pregação, já deu aqui na frente, não sou rica. É isso aí, mas era o que eu ia dizer mesmo. Hoje acertou, porque domingo passado deram um palpite errado. Hoje ela acertou. Você pode dizer, estou fora aí desse negócio, pastor, estou salvo, louvado seja Deus, porque eu mal tenho para pagar minhas contas no final do mês. O ditado popular, eu estou vendendo o almoço, vocês sabem, né? Para comprar a janta. Estou aí, ó, lutando com a vida. Eu tinha uma pessoa que eu conheci muito do interior, ele diz assim, dando tapa na necessidade. Tem gente aí lutando, você pode dizer, estou fora. Veja bem o seguinte, a riqueza não quer dizer que você seja necessariamente o possuidor de diversas propriedades. Teve uma parte da minha vida que eu comecei um trabalho evangelístico numa região de fazendas. Então eu ia e visitava os fazendeiros de uma determinada região. Então chegava na casa de um fazendeiro, às vezes a casa não era do fazendeiro, a casa era do peão da fazenda, e eu passava lá para falar de Jesus para eles, e fiz um trabalho que Deus deu graça, depois nasceu uma igreja naquele lugar, e está lá até hoje para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Mas às vezes eu chegava na casa, e o pessoal querendo agradar o reverendo, a senhora ia lá num lugar, abria uma daquelas caixas, sabe aquelas caixas de madeira, que depois na cidade a gente chamava de caixa de enxoval, que era onde as meninas que já queriam preparar para o casamento guardavam as coisas. Era uma caixa de madeira. E às vezes ela tirava xícaras de louça. Eu me lembro de uma cena de uma senhora pegar umas xícarazinhas de louça assim pequenininha, que já tinha soltado o esmalte nos cantos. Lembra daquilo, o pessoal mais velho aí? E trazendo aquilo com um cuidado, porque era a forma dela me honrar na presença ali, a minha presença, na casa dela. O tesouro dela estava ali naquela caixa. Há uma música sertaneja, para aqueles que ouviam música sertaneja, que diz, num saco de estopa, com imbira amarrado, eu tenho guardado o meu tesouro. E aí ele conta o que está ali dentro, era o tesouro do sertanejo. Um par de espora,
um chapéu, uma riata, um arreio. É o tesouro, está ali num saco. Uma pessoa mais abastada vai olhar e dizer, isso é lixo para mim. Isso não vale nada. Então, cuidado para você não imaginar que a riqueza que nós estamos falando é essa questão de você possuir casa belíssima, de você ter aquilo que os outros cobiçam, de você dirigir o carro mais caro, ou de você morar na casa mais cara. Não, às vezes você tem uma coisinha pequena, uma casa simples, um apartamento de aluguel, pouco dinheiro entrando no final do mês, e você é tão agarrado àquilo, que aquele pouco te possui tanto, quanto os milhões de reais ou de dólares possuem uma pessoa milionária. Então vamos ler o texto bíblico agora para a gente meditar um pouco, e eu quero compartilhar com vocês alguns conceitos aí hoje para a gente abrir essa série de encontros nossos sobre o dinheiro. Disse-lhe um homem, estou lendo de Lucas capítulo 12, iniciando no versículo de número 13. Disse-lhe um homem no meio da multidão, disse a quem? Disse a Jesus, mestre, diz para o meu irmão que reparta comigo a herança. Era um costume daquela época, a lei da divisão de heranças, da partilha de bens, já estava prevista na lei mosaica no livro de Deuteronômio. Mas, como vocês sabem, se tem uma coisa que as pessoas se tornam odiosamente verdadeiras, é quando chega na hora de repartir aquilo que largaram, de repartir os espólios, de fazer um inventário. Se a casa, tem gente que começa a brigar pela janela da casa, e por aí irmão vira-se contra irmão. Então naquela época já tinha, e quando chegava no impasse de como dividir a herança, chamava-se os rabinos, e os rabinos então ajudavam as partes a saberem como que elas deveriam dividir. Ora, está aqui Jesus ensinando, chega uma pessoa no meio da multidão que ouvia Jesus e diz, olha, eu estou com um problema de herança, eu e meu irmão precisamos dividir uma herança. Interfere, ajuda aí, porque está com um problema. A resposta de Jesus ela é interessante, porque Jesus disse assim, homem, quem me pôs por juiz ou repartidor entre vós? Jesus não dá conselho com relação à partilha dos bens, leia. Ele não diz assim, você fica com 30% e o outro fica com 70%. Ele não diz assim, dá a casa e fica com a fazenda, mantenha os camelos e dê as ovelhas. Ele não entra no mérito da herança. Nenhum dos evangelistas comenta, não há citação na Bíblia, de que Jesus tenha perguntado o seguinte, o que é que está para repartir? Vocês precisam de repartir bens, móveis e imóveis, o que é que vocês têm que repartir? Para que eu possa ajudar? Não. Jesus diz assim, quem me colocou como juiz entre vocês? E aí Jesus muda radicalmente o olhar dele para aquele problema. E ele diz o seguinte, se você pode acompanhar comigo aí. Acautelai-vos e guardai-vos da avareza, pois a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E aí Jesus começa a contar uma parábola. Veja, ele acabou de dizer o que eu disse para vocês agora. A riqueza não consiste na abundância dos bens que uma pessoa possui. Mas cuidado com a palavra que aparece aí. Cuidado com a palavra avareza. Cuidado com essa palavra que foi retratada no tio Patinhas, que ficava dando de pontas e nadando nas suas moedas de ouro. Ou cuidado com a ideia do avarento ser aquela pessoa que você conheceu na sua cidade, que não gastava, que não comprava nada, e às vezes você acha que é isso. Deixa eu te dar uma ideia da avareza. Há um estudo que começou por volta do 4º século, chamado o estudo dos pais do deserto. Os pais do deserto, um grupo de homens piedosos, tementes a Deus, que se retiraram da sociedade, foram para lugares desertos para dedicar a sua vida à oração e ao estudo da palavra, para se aproximarem de Deus. Eu já citei vários textos deles aqui para vocês, inclusive aquele que eu disse sobre a maledicência, vocês vão lembrar. Um deles, sobre a maledicência, é que uma pessoa chegou para um desses mestres que estavam lá no deserto e falou assim, escuta, eu falo mal dos outros. E aí vai uma dica, tá? Não que aqui tenha nenhum fofoqueiro, ninguém aqui é. Maneira nenhuma. Mas vamos supor que você conheça alguém, não é? Um amigo, uma amiga,
lá no salão, quando você vai fazer as unhas, coisa do tipo, reunião familiar, encontro assim para um jantar, para um almoço. Vamos supor que você conheça de longe alguém que gosta de falar muito. Essa pessoa chegou para ele e disse o seguinte: eu tenho um problema, eu não paro de falar mal dos outros. O que o senhor me diz? Me dá uma parte das escrituras sagradas. Perguntou esse mesmo homem que eu vou citar agora, Evagrius Pônticos. E Evagrius disse o seguinte: ele agachou, pegou uma pedrinha, limpou na sua túnica, uma pedra pequena, e disse assim: põe essa pedra na sua boca e só retire a hora que você for dormir ou comer. Para mais nada, você retira essa pedra da boca. Aí ele disse assim: não, mas essa pedra vai ficar na minha boca, quando eu tentar conversar vai ferir a minha boca. Ele disse: exatamente, esse é o ponto. Para que você entenda que a palavra maldizente fere o coração de Deus. Tem um saquinho de pedra ali atrás, tá? Já deixei preparado que se a mensagem surtir efeito, nós temos ali atrás um saquinho de pedras, você esteriliza depois. Este mesmo homem, Evagrius Pônticos, começou a estudar as escrituras sagradas e perceber que haviam, segundo ele, 9 pontos que o ser humano se apega, que contradiz o que as escrituras sagradas ensinam. Vocês vão saber do que eu estou dizendo, porque o Papa Gregório popularizou isso depois como os 7 pecados capitais. Já ouviram falar dos 7 pecados capitais, que começam com o orgulho, a inveja, a ira, a raiva, a glutonaria, a preguiça, a avareza e por aí vai? Esses 7 pecados capitais, que Evagrius Pônticos não criou como 7, ele colocou 9 atitudes que se contrapõem ao processo de Deus de nos transformar em pessoas mais parecidas com Ele. Então, o desejo não era dizer o seguinte: quem é glutão está condenado ao inferno. Não é esse o ponto. A Igreja Católica Romana popularizou depois esses pecados como sendo aqueles pecados que não são veniais, eles são capitais, ou seja, se você os comete, a possibilidade de redenção é muito mais restrita, de perdão é muito mais restrita. Não é essa a ideia. A ideia era dizer o seguinte, presta bem atenção: todas as vezes que eu e você praticamos uma dessas atitudes, que depois foram chamadas de capitais, elas se opõem a uma virtude que Deus tem para nós. Olha que coisa linda. Por exemplo, a 5ª bem-aventurança, e eu não espero que você vá sabê-las todas numeradamente, mas se você olhar depois lá em Mateus, no Sermão do Monte, capítulos 5, 6 e 7, você vai descobrir as bem-aventuranças. A 5ª bem-aventurança diz assim: bem-aventurado os misericordiosos. Misericórdia é uma palavra que vem de 2 palavras no latim: misere, que é de miséria, e cordes, que é do coração. Por isso que a gente fala de cardiologia, de cardiopatia, quando tem uma doença do coração. Misere é uma palavra que vem da falta, da necessidade, de onde nós conhecemos miséria. A pessoa que está na miséria, ela tem falta. Então a misericórdia é um mover do coração para aquele ou para aquilo que falta. A pessoa misericordiosa é aquela cujo coração se move voluntariamente a favor daquele que sofre, daquele que não tem, daquele que precisa. Então, quando Evagrius Pônticos estudou sobre a avareza, que está aí, cuidado com a avareza. Jesus entra no meio da repartição de uma herança e não manda dar um tanto e tanto para outro, como um árbitro ou um juiz. Ele diz o seguinte: cuidado, tem algo aí no seu coração te dominando, tem algo entrando aí na sua vida. Cuidado, guarda, defenda-se desta avareza. Essa avareza é a oposição à misericórdia. Que avarento que consegue ser misericordioso? Porque o avarento pensa nele. O avarento, gente, não é não gastar, presta atenção. Vamos desmistificar algumas coisas aqui. A avareza não é o cara que fica esfregando a mão e olhando para uma nota de $100 com um olhar de fome. O avarento não é aquele que olha para o sanduíche bonito na televisão ou num restaurante e fala: ah, não, eu vou comer um pedaço de pão seco porque eu não consigo gastar o meu dinheiro. O problema do avarento não é gastar. Presta atenção. O problema da avareza
é que ela nos leva a ter um desejo incontrolado por possuir. Não é não gastar. Veja, o avarento tem um movimento centrífugo no seu coração, ou seja, vem da periferia para o centro, onde ele é o centro. Então ele quer possuir, ele quer ter, ele quer ganhar. E ele quer, obviamente, gastar o mínimo para que o seu ganho mantenha-se o máximo com ele. E nisso ele esquece do amor, da misericórdia, porque a misericórdia é um movimento centrípeto, ou seja, sai do centro para a periferia. O avarento não consegue ser misericordioso, ele não consegue ver o bem que o seu dinheiro pode causar para o outro, ele não consegue entender que o investimento das suas posses pode trazer alegria, pode trazer harmonia. É o marido da mulher que diz, não pode comprar essa coisa, porque custa X. É o pai que não consegue trazer para casa o fruto do seu trabalho em forma de bênção. É a pessoa que não consegue investir um centavo naquilo que é bom, mesmo que não seja para ela, que seja bom para os outros. Por que é que vocês acham que nós temos tantas pessoas, e me olhem aqui com atenção por um minuto, tantas pessoas na igreja que não são dizimistas e nem ofertantes? Você pode dizer assim, é porque não concordam com o dízimo. Really? Você concorda em sentar nessa cadeira? Me acompanhe um pouquinho. Você concorda que é melhor sentar nessa cadeira almofadada do que num banco sem encosto, um banco de madeira? Você vai dizer, óbvio, se você for normal, concordo. Você concorda de estar num lugar que o ambiente é controlado na sua temperatura? Onde você vai, desde que possível, não passar frio e nem calor? Preferível a você estar num lugar onde você está pingando de suor, por exemplo? Claro que eu concordo. Você concorda em ter um ambiente que é mais agradável? Claro. Você concorda? Então para. Esquece a palavra dízimo ou oferta. Como é que nós conseguimos isso? Com o meu e com o seu dinheiro. Problema, podem me ouvir, queridos. O problema da maioria das pessoas não trazerem dízimos e ofertas não tem nada a ver se ela concorda, bíblica ou não. Bom, claro, aqueles que têm medo de Deus mandar um raio da cabeça e tocar e destruir a pessoa, falam assim, eu tenho que dar, porque senão o eterno me fulmina. Mas quando ele começa a entender por quê, o que ele faz? Ele diminui uma vez, ele só nega uma, mas estou vivo, legal. O eterno não mandou nada na minha cabeça. Aí ele começa a entender que ele pode não fazer, que Deus não vai mandar uma praga na cabeça dele. Aí quando ele entende que isso não vai acontecer necessariamente, aí ele fala, quer saber? Então não contribuo com mais nada. Por quê? Não é por Bíblia, é por avareza. A avareza já dominou o seu coração. Você não se importa de usufruir daquilo que para os outros custou, desde que te traga benefícios, sem que você tenha que ser misericordioso. Amém, queridos? Vocês estão me ouvindo? Vamos continuar no texto então um pouquinho mais? Propôs uma parábola ao Senhor Jesus. O campo de um homem rico, nós não estamos falando de uma pessoa que tentou a primeira coisa na vida, que empreendeu o primeiro investimento. O homem já era rico, ele já era bem, tão bem ele era que ele possuía um dos bens mais valiosos da época, que era o direito a uma terra, e ele nessa sua terra, ele produziu com abundância, que ele chegou, olhava então e dizia para si mesmo, que farei? Olha a indagação desse homem, que farei? De vez em quando eu olho para minhas contas e digo, que farei? Que farei? Que farei? Porque não... está diferente, a entrada da saída, que farei? Eu acho que você já disse o que farei aí, não é? Não é assim, cheguei lá na Rota 20, ali em Wayland, naquela revenda maravilhosa, falei, que farei? Maserati, BMW, que farei? Não é isso, é que farei para pagar uma coisa ou outra. O que farei e o que empurrarei para o outro mês, por exemplo, para que o orçamento feche redondinho. Esse cara aqui não, que farei? Diante da abastância.
Talvez eu e você nunca tivemos esta expressão dele, na lavoura, olhar e ver o campo pronto para a colheita. O armazém ou o silo que ele poderia colocar não comportaria 1/3 daquilo que o campo havia produzido. Ele disse: que farei? Mas cuidado, porque você pode dizer assim: eu não tenho esse dinheiro e eu não tenho essa dúvida. Eu brinquei com vocês dizendo: que farei? Mas eu preciso dizer todos os dias da minha vida: o que farei com a abundância que o Senhor me tem dado? Todos os dias da minha vida. Eu preciso ser confrontado com essa dúvida. Eu preciso ser desafiado por esta questão: que farei? Você pode dizer: pastor, que abundância é essa? Do que você está falando? A abundância da vida, a abundância dos dons, a abundância do amor, a abundância da convivência fraterna e a abundância, pasmem vocês, até mesmo nos bens materiais que eu e você possuímos. Até mesmo dos bens materiais que eu e você possuímos. E o que dizer dos bens espirituais? O avarento, ele não é avarento de dinheiro só, gente. Ele é avaro de amor. Ele é avaro de afeto, ele é avaro de dons espirituais. Ele não entende que o tesouro confiado a mim e a você, que não se traduz numa coisa que nós carregamos no bolso ou na carteira, esse tesouro que nos foi confiado é para ser investido misericordiosamente, reproduzido na vida de tantas pessoas. Poxa, eu fico pensando, será que nós não temos uma igreja repleta de gente avarenta? Que está olhando para o bolso e contando o dinheiro na hora da oferta, para dizer: poxa, será que eu dou? Não, é muito mais do que isso, é coração em Deus. Lembra da minha frase no início? Meu papel como pastor não é fazer você doar mais ou menos para uma igreja. Meu papel como pastor é te levar a amar a Deus acima de todas as coisas. Pois quando eu amo ao Senhor Jesus acima de todas as coisas, tudo o que a mim concerne é dele em primeiro lugar. Então eu não posso ser avaro, porque isso se opõe à misericórdia com que Deus me amou. Faz sentido para você? Então o que é meu precisa ter um movimento. Deixa eu só ler um pouquinho mais aqui para vocês, e aí eu continuo explicando, para a gente já caminhar para o nosso fechamento. Que farei? Não tenho onde recolher meus frutos. Então disse: já sei. Farei isso: derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores ainda, e ali recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então, que é a falsa afirmação que Mamon sopra no meu e no seu ouvido. Tipo, quando você olha para a sua conta bancária, seja ela o tamanho que for, e você diz assim: estou seguro, estou tranquilo. Ou você olha, vamos tirar da área apenas do dinheiro, e olha para os seus relacionamentos e diz assim: tenho tantos amigos. Irmãos, você já viu gente que dormiu rico e amanheceu pobre? A história está cheia. A história está cheia. Há um grande investidor em Nova York, talvez um dos maiores, e eu não vou citar o nome dele aqui por uma razão óbvia, depois eu explico para vocês, quer dizer, uma razão bem particular. Ele, um dia, na quebra da Bolsa de Valores no início dos anos 80, se não me falha a memória, 70 e pouco, os membros da diretoria do banco dele ligou 2h30 da manhã e disse: nós temos que ter uma reunião de emergência, porque o mercado teve um crash que vai arrebentar, assim, beirando uma recessão como a de 1930. E ele trocou de roupa, desceu do seu apartamento em Nova York, botou um sobretudo e foi andando assim na rua em direção ao lugar que eles iam se encontrar. Era perto do penthouse que ele vivia. Tinha um mendigo sentado assim, e ele conta essa história. E quando ele passou, eu ouvi ele contando essa história. Eu não li, eu ouvi da boca dele num curso que eu estava fazendo de liderança. E ele passou, e o mendigo disse assim: moço, me dá $2 ou $3, não me lembro mais, para eu comprar um café quente. Aí ele parou. Na hora que ele enfiou a mão no bolso, ele disse que ele ouviu uma voz, aquela voz interior. Ele não é cristão, estou falando de Deus, aquela coisa da consciência dele.
que disse assim: neste momento, esse mendigo é mais rico do que você. Porque os 3, 2, 4 dólares que você der para ele é dele. E toda a sua fortuna hoje não é sua mais. E ele disse que nunca deu um dinheiro que ele tivesse tanta consciência da fortuna que é simplesmente possuir livre e totalmente o que é seu. Pessoas que estão me ouvindo aqui hoje de manhã, que não tem muito, tem pouco, mas não possui o que tem, é possuído pelo que tem. Portanto, jamais pode dizer assim: o Senhor é o meu pastor. Em ti e em ti somente confiarei. Esse homem olha para os celeiros e diz o seguinte: agora que produziu demais, que eu vou derribar os celeiros antigos, vou reconstruir outros, vou encher de trigo, de arroz, de feijão, de milho. Eu posso dizer para minha alma: agora que eu comprei aquela casa, agora que eu comprei aquele bem, agora que eu fiz um investimento, agora que eu olho e lá debaixo do colchão tem X. Não é possível que ainda tem gente pondo debaixo do colchão, onde o amigo que sabe onde está entra e rouba. Manuel capítulo 1, versículo 1, viu, gente? Então não faça isso. Ele olha e diz: tenho em tesouro muita coisa. E aí olha a insensatez humana. A insensatez. Porque é para isso que nós somos avarentos. Para num momento qualquer poder dizer: Manuel, você tem. Descanse, aproveite, coma, beba, viva regaladamente, que aliás é a proposta social de uma vida farta. Essa é a vida que merece ser vivida, esta é a vida bacana, o glamour da existência humana. Então agora você tem, você está all set for life. Foi o que aquele homem disse. Ele não sabia que há toda uma existência para além dessa existência. E cuidado, você não fala: oh, meu pastor está místico hoje. Não, presta atenção. Não é isso. Tem um cenário que a cortina não foi aberta ainda para nós. Tem um cenário onde essa divina história humana está se desenvolvendo, onde Deus olhou e disse: louco! Veja que Deus não disse: você não tem nada, isso aí que você está vendo é uma miragem. Não, era tudo real. O que constituía a loucura daquele homem? A idiotice daquele homem? Em que constituía a ignorância daquele homem? Maldito é o homem que confia no homem e põe no braço mortal o seu sustento. Maldito é o homem que diz: a minha vida vem daqui, a minha força vem daqui, a minha segurança vem daqui, as minhas posses vêm daqui. Maldito! Sabe por quê? Hoje à noite haverá um grito, onde vão chamar-te pelo nome, o número, a senha, dá a palavra que você quiser, e você vai deixar tudo isso e vai comparecer. E daí? O que você acumulou assim, e nada contra, eu não sou socialista e nem comunista para dizer para você que não é isso, preste atenção, é o que Alexandre o Grande disse, quando ele conquistou o mundo da época, e ele ficou chateado porque não tinha mais mundo para ele conquistar. Pensa a arrogância do cidadão. Disse para os generais dele que ele estava frustrado porque não tinha mais mundo para ele conquistar. O cara saiu conquistando da Europa até na Rússia, depois você olha nos mapas para você ver. Aí ele disse assim: mas eu quero pedir uma coisa: quando eu morrer, que forem me enterrar, deixe a minha mão direita de pendurada de fora do meu caixão. Ninguém entendeu por quê, e ele explicou. Para que as pessoas vejam que dessa vida a gente não leva nada. Nada. Não é só que não leva. O ponto principal aqui é que aquele homem não conseguia entender que o tesouro é Deus. E se Deus te deu muito, viva o muito e a abastança e a fartura com Deus, que vai ser o Senhor das suas ações, pensamentos e práticas, e o movimento desse dinheiro no seu coração vai honrar e glorificar a Deus, não tem problema. Louvado seja Deus se você adquirir muito, mas louvado seja o Senhor apenas se as suas aquisições não adquirirem a sua alma. Porque se elas adquirirem a sua alma, desculpa, miserável você é.
miserável. Que, aliás, é o que se diz à igreja, lá no livro do Apocalipse, no livro da revelação final. Vocês dizem que vocês são ricos, porém eu digo que vocês são pobres, cegos e nus. Se as aquisições da sua vida, elas adquiriram a sua alma, o seu coração, it's gone. Já foi, queridos. Já foi. Você já perdeu. É o que diz o texto aqui, para o louco fazendeiro, mineiro, lá daquela região. Deus diz, mineirinho, doido. Nem fazenda tem, né? Tinha que ser um goiano mesmo, porque é diferente. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Então, o que tens preparado, para quem será? Eu sou consultor financeiro e eu ajudo as pessoas a prepararem as suas vidas para o dia em que a gente precisa ter um descanso. Então, você não pode entender o que eu estou dizendo aqui como uma vida desregrada, não é isso. Veja o que o versículo final arremata dizendo. Assim como? O que é o assim? Louco, desajustado, miserável. É aquele que para si ajunta tesouros, que para si conquista bens, que para si compra casas e investe. Louco, miserável, desajustado, desequilibrado, perverso, dominado por um sentimento de avareza, do alto da cabeça à planta dos pés. Assim, é aquele cuja vida revolve ao redor de possuir e esquece que a posse maior é aquele que tem para com Deus. Está aí no versículo para vocês. Que ajunta tesouros para si, que é rico para si, e não é rico para com Deus. Aí se eu fosse um pastor inescrupuloso, eu ia dizer, olha, para você ser rico com Deus, você sabe, né? Enche aquelas caixas ali de dinheiro, porque esse dinheiro vai para o céu. E aí você tem uma conta bancária lá no céu, que tem o seu nome, com o seu número de CPF celestial, de Social Security, do Heavenly Social Security, está lá depositado no seu nome, e é seu, então você está ficando rico lá com Deus. Não é isso. Eu vou finalizar te dizendo uma coisa. O que é dinheiro? Você já parou para pensar? O que é dinheiro? É uma nota de papel, um pedaço de papel, que tem gravuras, que tem um print, dependendo do país onde ele é feito. O que é dinheiro? Ele é verde, ele é vermelho, ele é amarelado. O que é dinheiro? É um pedaço de papel grande, pequeno, a folha meio plastificada. O que é dinheiro? Moedas, coisas cunhadas em ouro, ou em prata, ou em bronze, ou em qualquer coisa. O que é dinheiro? Pense comigo. Dinheiro só é o que é. Me dá 2 minutos da sua atenção para você entender isso. Dinheiro só é o que é, porque em algum momento da história resolveu dar a isto, papel, moeda, o que for, o poder de dar valia a objetos, a coisas, não importa. Se nós resolvêssemos que um plástico cortado de uma determinada maneira, com um certo desenho nele, daria a mim o poder de afirmar algumas coisas na minha vida, aquilo passa a ser o meu dinheiro. Dinheiro não é dólar, real, sei lá, euro, qualquer outra coisa, um pound lá na Inglaterra, não. Então, o dinheiro é aquilo que dá validade ao que você valoriza. Isso é dinheiro. Dinheiro é aquilo que dá validade ao que você valoriza. Nós valorizamos roupa. Então, sei lá, vestir-se adequadamente para a situação que você está. Então eu vou na loja e troco aquilo que me dá o que eu valorizo na vida.
por um instrumento que a gente chama de dinheiro. Uma vida boa, dinheiro, eu invisto ou eu valido a boa casa, o bom carro, a boa alimentação, por aquela troca, seja com papel ou dinheiro. Então veja bem, por isso que Jesus disse assim, eu vou parafrasear o versículo, o que você valida com o instrumento de troca, dá o nome que você quiser, ganha o seu coração. Quando Jesus diz, onde estiver o teu tesouro, ou o teu dinheiro, está também teu. O movimento do nosso dinheiro é o movimento do nosso coração. O movimento do nosso dinheiro é o movimento do nosso coração. Portanto, eu simplesmente mostro o que eu valorizo. Ora, tentando terminar aqui, mas vem uns negócios na cabeça que eu preciso compartilhar com vocês. Se Deus valoriza o amor e meu coração é de Deus, como é que eu valorizo o amor, ou eu valido o amor, ou valorizo o amor, ou dou importância ao amor que Deus tem para a minha vida, ou que eu quero demonstrar para as pessoas? É preciso que esse amor tome forma. Muitas vezes o amor tem a forma de um prato de comida, verdade não? Muitas vezes o amor tem a forma de um... Eu quase não tenho tempo para ver esses vídeos de internet, mas eu vi esses dias para trás que eu achei interessante. É um rapaz que está desenvolvendo um projeto para analisar o comportamento das pessoas nas diferentes situações da vida. Então ele fez que tinha um cara sentado assim num banco, um mendigo, aí chegou um cara perto dele e deu um dinheiro para ele. Vocês viram esse vídeo? Não. Esse vídeo teve milhões de views e repercussões fabulosas. O cara deu um dinheiro para ele. Ele falou assim, é mesmo, né? Aí o cara levantou, foi na Target, numa loja da Target, isso aqui não é propaganda para Target, numa loja que estava perto, e comprou um sleeping bag, porque ele dormia no banco. E veio com a sacola com o sleeping bag e com algumas coisas de comer. Sentou-se lá no mesmo banco. O banco era a casa dele. Vem o rapaz que faz o vídeo, senta no banco perto dele e pega o telefone e fala assim, começa uma conversa como se fosse com um médico. E começa a chorar. E dizer, então minha filha, a vida dela depende desse medicamento. Mas eu não tenho dinheiro para comprar esse medicamento. Eu não tenho nada, eu não tenho por onde começar, eu não tenho ninguém para pedir. E conversa desesperado. O mendigo que está do lado começa a olhar estranhamente para aquilo. E aí, quando o rapaz desliga o telefone, ele chegou perto e falou assim, o que é que você está falando aí? Minha filha contraiu uma doença assim, assada, ela precisa urgentemente de um medicamento, e eu não tenho por onde começar, eu não sei o que eu vou fazer com o dinheiro. O cara falou assim, espera aí um pouquinho, espera aí. Saiu o mendigo correndo com as sacolas na mão. Daí a pouco volta o mendigo sem sacola na mão, chegou para o cara, pegou o dinheiro e falou assim, toma esse dinheiro aqui para você, eu não sei quanto custa o remédio, não sei se dá, se ajuda um pouco, se ajuda muito, mas está aqui o dinheiro. Aí o cara falou assim, mas você saiu daqui agora com a sacola? Ele falou assim, não, aquilo era um sleeping bag que eu tinha comprado para mim, mas eu voltei ali, devolvi, peguei o dinheiro. Sua filha é vida e morte, o sleeping bag é para mim dormir. Aí o cara que já sabia, mas perguntou, falou assim, mas onde você mora? Ele falou assim, aqui nesse banco. Mas como que você vai dormir hoje à noite? Ele falou assim, vou dormir aqui no banco. Mas sem nada. Ele falou, mas a sua filha precisa entre a vida e a morte, toma aqui o dinheiro. O seu dinheiro aponta para o céu ou para o inferno. Traz Deus à terra ou traz Satanás para a vida das pessoas, irmão. É mais do que poder de aquisição, é poder de amor, é poder de bem-estar, é poder de servir. E é por isso que essa série chama-se Bem ou Mal, porque a grande maioria dos cristãos estão fazendo um mal terrível. Porque bem não é só nota. Eu acabei de definir que dinheiro é aquilo que me dá a capacidade de troca por aquilo que eu dou valor. Então eu posso até não ter muito dinheiro, mas eu posso ter muito amor. Amém? E eu posso trocar amor para que outro seja feliz. Eu posso até não ter muito dinheiro, mas o meu dinheiro pode repartir um pouquinho para fazer alguém mais feliz. E pode
repartir um pouquinho para fazer o reino de Deus ser mais próximo da terra. Agora, cuidado, antes de você sair daqui essa manhã, cuidado com uma coisa. Não existe meio termo. Se você não possui o seu dinheiro, pode ter certeza, o seu dinheiro te possui. E se ele te possui, você já não tem Deus na sua vida. Você tem uma outra entidade chamada Mamon. Porque o conceito do senhorio, o conceito de submissão à deidade, não importa qual religião seja, cristianismo ou qualquer uma outra, é de que o ser que é adorado é dono de tudo que eu tenho e sou, e é maior do que tudo que eu tenho e sou. Se na sua vida tem uma coisa maior, ainda que você diga, não, mas eu amo a Deus, o movimento do seu dinheiro é o movimento do seu coração. E um coração não pode ser dono de duas coisas. Amém? Você entendeu o que eu disse? Vamos orar um pouquinho e, só para abrir o nosso coração diante de Deus, feche os seus olhos. É você e Deus. Eu orei por esses dias, para nos nossos encontros, quantas mensagens forem, o que Deus me levar a falar, o que o Espírito Santo de Deus fizer nesse momento. Oh, mergulha, querido, um pouquinho no seu coração, mergulha. E lute contra todas as informações demoníacas que tentarão se instalar na sua mente para validar o comportamento que você tem agora, que é um comportamento de ser possuído pelo que você tem, seja pouco ou muito, que está gradativa e vagarosamente te afastando de Deus, roubando a fé e te levando a ser uma pessoa cuja confiança maior agora está naquilo que você possui. Senhor Jesus, essa é uma área tão delicada da nossa vida, Senhor Jesus, que nós precisamos clamar ao Senhor de todo o nosso coração. Tenha de nós aquilo que a avareza impede que tenhamos dos outros. Misericórdia, tenha misericórdia de nós. E não permita, Senhor, que esse domínio espiritual do dinheiro ganhe a nossa vida, ganhe o nosso coração, monitore todas as nossas práticas e determine as nossas ações. Seque o nosso coração e a nossa alma e impeça o fluir do amor, da bondade, da generosidade, da misericórdia para outros. Nossa confiança está no Senhor, no muito ou no pouco, ó Deus. Está no Senhor. Nós nunca poderemos dizer, minha alma, você tem mais 10 dias, porque nós não sabemos o dia de amanhã, nós não sabemos hoje à tarde. Meu coração, você tem milhares de dólares para gastar, porque nós não sabemos o que acontecerá com a nossa vida daqui a 30 segundos. A nossa confiança está no Senhor que criou os céus e a terra, Deus da nossa vida, que nos ensina a viver de forma equilibrada e valorizando o Senhor acima de todas as coisas, as pessoas a quem o Senhor amou, usar os bens que temos para o bem, usar os dons espirituais para a edificação do corpo, não ser avaro daquilo que o Senhor tem nos dado, mas distribuir generosa e voluntariamente, para que as pessoas sejam abundantemente alcançadas e abençoadas. Nosso dinheiro, Senhor, precisa criar movimentos que vá em direção aos céus, ao reino do Senhor. Pai, livra a New Life. E quando eu digo da New Life, eu não digo desse prédio, eu digo de mim, de cada pessoa aqui. Livra-nos do risco de sermos possuídos por aquilo que temos, do risco de sermos possuídos
pelas posses que o Senhor nos dá, para que nós possamos usá-las para o bem das pessoas e para a honra e para a glória do Teu nome. E ao invés disso, ela vira-se contra nós como uma cobra peçonhenta e envenena o coração de tantos. Livra-nos disso, Senhor. Livra-nos disso. Espírito de Deus, ganha a nossa vida. Senhor, eu oro para que essa série de mensagens possa abrir o coração de cada pessoa aqui da nossa igreja. Já oro pelo próximo domingo e peço ao Senhor que traga aqui aquele que precisa ouvir. Coloca as palavras certas na minha boca, o pensamento certo na minha mente, Senhor, e o coração dos meus irmãos se abram para ouvir a Tua palavra. E o nome do Senhor seja engrandecido entre nós, e os filhos de Deus digam amém.